Começa agora mais um programa A Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, fazemos um bate-papo sobre temas que afetam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Antônio Macapá, que é diretor do sindicato. Bom dia, Macapá, tudo bem? Bom dia, Ana. Um grande prazer estar nessa manhã novamente aqui na entrevista, A Voz do Trabalhador. E um tema hoje que é muito importante, que certamente as pessoas que vão estar acompanhando vão se perceber com relação ao que vamos discutir hoje. Pois é, Macapá, o nosso tema de hoje é a campanha do sindicato, que o sindicato lançou de denúncia das bets, os sistemas de apostas online. Vamos ver um breve vídeo sobre esse tema. As apostas online cresceram de forma explosiva nos últimos anos e já movimentam dezenas de bilhões de reais no Brasil. Vendidas como uma oportunidade de lucro rápido, as chamadas bets vêm gerando preocupação por seus impactos sociais, como endividamento, adoecimento mental e comprometimento da renda de milhões de trabalhadores. O avanço desse mercado também chegou ao esporte, com forte presença nos patrocínios de clubes, campeonatos e transmissões esportivas. Diante desse cenário, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região lançou a campanha Bet é Furada, fique fora desse jogo. O programa A Voz do Trabalhador discute os riscos das apostas e seus impactos para a classe trabalhadora. Macapá, o sindicato lançou então essa campanha Bet é Furada, fique fora desse jogo. O que motivou essa iniciativa? Ô, Ana, a gente tem percebido na categoria nossa, que é uma categoria muito organizada, muito politizada, forte, que esse tema das apostas, eles têm entrado com muita força no meio dos trabalhadores e de suas famílias. E, inclusive, tem trabalhadores que têm chegado ao absurdo de estarem pedindo demissão nas fábricas para poder pagar dívidas. Inclusive, nós tínhamos casos, inclusive, mais graves, né? De pessoas que ficaram até um tempo desaparecidas porque tinham emprestado dinheiro com a agiota. Então, assim, para nós, esse tema ele é um tema muito importante. Você hoje vê que está em tudo que é canto, né? No intervalo de uma novela, no jogo do futebol. Você está com o seu telefone ali o tempo todo nas redes sociais, você está sendo bombardeado por influenciadores que estão ganhando muito dinheiro para estar propagando esse jogo. E isso tem criado um problema não só na categoria metalúrgica, mas nas famílias. E o sindicato ele tem também um compromisso social, uma responsabilidade social. E nós achamos que é hora de começar a fazer um grande contraponto, um grande enfrentamento a essa questão das bets, a essa questão das apostas, porque nós não podemos aceitar mais a classe trabalhadora adoecendo, famílias sendo destruídas por causa de apostas. Macapá, nos últimos anos, né, então essas bets, né, elas cresceram de forma explosiva. Como que você avalia essa situação? O que se explica, né, para esse crescimento? Eu acho que tem vários fatores que explicam esse crescimento. Se você for pegar, por exemplo, hoje, o endividamento das famílias brasileiras, né, um número altíssimo de pessoas que estão endividadas, que não conseguem pagar suas contas. Você vê os salários que são muito baixos, que são pagos hoje. Uma grande parcela da população está fazendo bico ou trabalho informal. E, por outro lado, um lobby muito forte que foi feito no Congresso Nacional, né, por esses grandes grupos, porque são grandes grupos, inclusive internacionais, para poder legalizar esse jogo de azar no Brasil. E o mais importante de todos, que eu diria que é essa falsa ilusão de que você basta com um telefone celular, dar um clique ali que você vai conseguir ficar milionário, digamos assim, sendo que são algoritmos que são programados exatamente para que você não ganhe, para que você perca a aposta. E eu acho que esse conjunto, né, de fatores, eles têm levado a esse crescimento. Como eu falei ainda agora há pouco, né? Você está sendo bombardeado por tudo que é canal de comunicação o tempo todo, 24 horas, por essas propagandas, que na verdade é uma grande ilusão, e a gente precisa reagir, a gente precisa enfrentar. Então eu acho que essa ideia de que você pode virar um milionário, que você vai resolver um problema geral, social, coletivo, da situação financeira da população, através de uma aposta, eu acho que é uma grande furada,
tem se comprovado isso todo dia, né? São várias pesquisas que já trazem esse elemento e esse debate à tona, e a gente precisa entrar com força nessa luta. Mas, Macapá, você no começo você cita, o caso, né, de trabalhador que chega a pedir demissão para pagar a dívida de aposta. Agora é isso, os efeitos sobre a vida dos trabalhadores tem essa questão do endividamento, mas também tem familiar, saúde mental, casos até de suicídio, né. O que que você vê sobre isso também? O que que você já vivenciou, sabe de casos? Isso, Ana, isso aí tem um nome clínico, que é a ludopatia, né? Que tem a ver o quê? Que tem a ver com vício, uma pessoa que ela tem um vício, ou que ela tem uma compulsão. Essa pessoa, ela tá doente. A pessoa que está se utilizando da aposta, ela é uma pessoa que está com esse vício e é uma doença e precisa ser tratado como deve ser tratado, né? Como uma questão de um problema de saúde. E eu acho que a grande questão que a gente tem percebido aí, como eu tenho falado, né, nas entrevistas que eu estou fazendo em nome do sindicato divulgando o tema, é que você vê que as famílias, né, famílias até que são estruturadas, né, as pessoas estão se endividando, porque você hoje tem essa facilidade de, com o telefone, você faz a aposta aqui, já faz uma transferência via Pix, que é até um absurdo, né, isso ter ocorrido no nosso país, ter liberado nesse patamar esse tipo de transação. E o resultado disso é que as pessoas ficam doentes, pessoas ficam com depressão, tem pessoas que até mesmo cometem suicídio, e a gente precisa enfrentar esse problema social. Então, penso que a gente, enquanto sindicato, enquanto central sindical, mas também é uma luta da sociedade civil organizada, que a gente precisa tratar esse tema da mesma forma que foi tratado a questão do cigarro e dos seus efeitos. Nesse sentido, a gente não pode ficar assistindo cada vez mais a população brasileira estar adoecendo e mergulhada numa situação como essa. Perfeito, Macapá. Bom, a gente vai dar uma pausa para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouco para seguir discutindo esse tema. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje são a disseminação das bets, as apostas online e os efeitos para os trabalhadores. Macapá, então, continuando aqui a nossa conversa, eh, diante de tantos problemas, né, que já está, digamos assim, evidente, né, que as bets causam, que essas apostas têm causado, o que que tem por trás disso? Por que que não se enfrenta? Quanto de dinheiro, na verdade, existe por trás disso? Ana, é um negócio de muitos bilhões, por isso que virou uma febre. Existe um estudo da Confederação Nacional do Comércio, né, que diz que do varejo foi algo em torno de 90 a 130 bilhões de reais que deixaram de ser investido. Então, nós estamos falando que esse dinheiro é dinheiro, por exemplo, que vem do arroz, do feijão, vem da alimentação da família, vem do vestiário, vem do aluguel. Ou seja, a cifra de dinheiro que envolve essas, essas transações, né, essas apostas, né, que está sendo retirado da população brasileira, quando você olha para o montante, nós estamos falando de muitos bilhões. E por isso que do outro lado o prejuízo social ele é imenso. Por isso que está faltando comida também na mesa de muita gente. E isso é um tema que tem que ser enfrentado, porque são grandes grupos econômicos. Ou seja, tem muita gente que está muito grupo econômico empresarial que está lucrando, né, Macapá. Macapá, inclusive no esporte, a gente acabou aí de, né, nós estamos, encerrando, acabamos de encerrar a Copa do Mundo e as bets também foram um destaque dessa Copa. Como é que você vê os efeitos das apostas no esporte?
Então, Ana, é exatamente onde eles tentam pegar a população brasileira. Todo mundo sabe que brasileiro é apaixonado pelo futebol, que é uma paixão nacional. E todo brasileiro se acha também técnico, né? Então, quando você vê no jogo essa possibilidade, achando que você tem conhecimento do futebol e que você faz suas apostas, há números preliminares que foram discutidos aí, que já de cara no início da Copa do Mundo, essas bets lucraram no Brasil mais de 30 milhões. Tem gente que fala que já chegou a ultrapassar 500 milhões. Eles se apropriaram de uma paixão nacional para poder levar as pessoas do nosso país a, digamos assim, cada vez mais ao jogo do azar, às apostas. Como eu falei, né? Na ilusão de que você basta teclar ali, um tecladinho ali no seu celular do outro lado, que você vai ficar milionário, ganhar dinheiro fácil, né? E a gente sabe que a vida não é assim. Então, esses grupos eles estão localizados em absolutamente tudo hoje. Nós estamos falando, por exemplo, da grande imprensa, dos times de futebol, influências. Então, ou seja, estão encurralando a população brasileira. Você não consegue mais respirar sem que tenha uma propaganda te assediando, né? Porque isso não deixa de ser um assédio. Macapá, as apostas, as bets, né, elas foram liberadas, no governo Temer e foram regulamentadas recentemente nesse atual mandato do governo Lula. Eh, Qual a sua avaliação sobre esse controle, né, que se tem se feito em cima dessas, apostas online? Então, Ana, primeiro assim, o Congresso Nacional, se você for ver deputados e senadores, eles atuam de acordo com o interesse das bets. Todo o lobby que foi feito para sua legalização, né, no nosso país, quando na verdade isso nunca deveria ter acontecido. Você vê, por exemplo, que o impacto de doenças mesmo relacionadas a esse tipo de problema, que é o jogo, na sociedade brasileira ele é muito profundo. E, inclusive, até mesmo o que o governo passou a arrecadar depois que começou a ser taxado as bets, não tem como cobrir o prejuízo social. Nós temos um entendimento que nunca deveria ter sido regulamentado, é preciso proibir. Nós achamos, inclusive, que as empresas têm que serem responsabilizadas, que todo o custo social e de saúde, porque vai cair lá na UBS de cada município, o Estado brasileiro que vai arcar com a conta, todo esse custo deveria ser arcado com essas empresas. Então, eu acho que a gente precisa, além disso, fazer grandes campanhas a partir do governo brasileiro, do governo federal, no sentido de levar para a população o risco que isso representa e fazer um combate sério contra as bets, contra o jogo de azar, que nós precisamos livrar a sociedade brasileira e a população brasileira desse mal, né? Digamos assim, que para mim é um mal, né? Macapá, bom, o sindicato lançou essa campanha, vai seguir com ela, nós vamos, continuar acompanhando. Hoje a gente tem que encerrar o nosso programa por aqui, e essa entrevista pode ser conferida na página do YouTube do sindicato e esperamos você no próximo domingo. Até lá.